Olá, pessoal. Olá. Hoje o problema técnico aqui não tá ajudando. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se a Aninha volta aqui pra gente contar a nossa história, a nossa experiência. Oi, Tati, tudo bom? A Aninha chegou. Oi, Aninha. Hoje minha internet tá de vingança, viu? Da sua no início, a sua voltou a prestar, a minha se revoltou hoje. E Né? aí tive que sair, porque aí saindo da live a gente perde aquele primeiro conteúdo, né? Que é basicamente a história das meninas. Mas aí, uma outra oportunidade, a gente grava para deixar aqui salvo para os nossos seguidores, para alguém que Sim. não tenha conseguido participar ao vivo. Porque aí eu saindo, eu tentei ao máximo. Sair, voltar, mudar a internet, enfim, mas não estava rolando. Tivemos que sair. E aí acho que agora a gente entra no assunto, né, da alergia propriamente dita, ligada ou não à seletividade alimentar. Não é isso? Deixa eu ver aqui as perguntas que a gente separou. Qual é a relação, né, que a alergia, as alergias alimentares têm com a seletividade? Então, o que é que acontece? Não necessariamente, porque a criança tem alergia alimentar, ela vai ter seletividade alimentar, não. Porém, se a criança, a gente precisa se atentar e descobrir o quanto antes que a criança tem essa questão da alergia. Por quê? Porque uma criança que tem uma alergia alimentar e com isso ela sente incômodo, por exemplo, a nível de esôfago, né? Tem um refluxo importante, fica com aquele mal-estar e tudo mais, vai ser muito mais difícil para ela comer, né? O fato de passar a comida pelo esôfago, que está machucado, que está comprometido de alguma forma, dificulta ela ter interesse por comida, porque ela começa a entender na cabecinha dela que comer dói, que machuca, que incomoda. Então, a ligação que a gente pode ter da alergia alimentar com a seletividade alimentar é o fato da criança sentir algum incômodo em função dos sintomas da alergia e, com isso, dificultar o acesso dela ao alimento, o interesse dela pelos alimentos. Então, por isso que quando a gente fala, a gente sabe que 80% dos casos de recusa alimentar, de seletividade alimentar, são de níveis comportamentais, né? Pela história, pelo que vive, pela família, por como era, o ambiente e tudo mais. E aí acaba que aquilo vai regredindo, cada vez mais eu vou minimizando, né? Eu vou fechando o meu círculo ali de grupos alimentares e tudo mais. Porém, a gente precisa, antes de chegar a esse consenso de que não, de fato não tem nenhuma comportamental, a gente precisa ter certeza de que de fato não tem nada intervindo. Né? Então, é uma criança que consegue mastigar, ela tem uma mastigação boa, ela aprendeu a mastigar, ela sabe mastigar, porque às vezes chegam casos de bebês ainda. Meu filho tem 1 ano e não come nada. Ele não mastiga, ele cospe, ele só conhece a textura pastosa, ele só gosta do líquido e tudo mais. Então, isso tudo a gente precisa descartar previamente. Ele não mastiga por quê? Porque não gosta, porque não aprendeu, porque não tem dentinho, porque tem dor. Enfim, a gente precisa entender. Ele aprendeu a deglutir, se de repente for necessário, a gente vai precisar chamar uma fono para ajudar, para ensinar e tudo mais. Porém, a gente precisa realmente descartar qualquer possibilidade. Não tem histórico de alergia alimentar, não tem ninguém na família, não tem nenhum problema, sempre tomou. Como é o histórico desse bebê? Sempre ganhou peso bem, sempre se alimentou bem, não demonstra ter outros incômodos e tudo mais. A gente descarta todas essas possibilidades de alergia. E aí sim, então tá tudo ok com ele fisicamente, fisiologicamente tá tudo ok. Então a gente vai para essa questão, né, de trabalhar junto com a família as questões comportamentais ou psicológicas, né, de repente algum trauma, alguma coisa que trouxe ele para aquela questão realmente da seletividade. Então a gente também precisa, né, o diagnóstico de alergia alimentar também é um dos que a gente precisa descartar, né? Porque ela pode sim contribuir nesse sentido. Se ela tiver uma alergia alimentar sem o diagnóstico, ou seja, a criança está em constante presença daquele alimento e aquilo segue maltratando ela de alguma forma, porque o corpo segue reagindo a ela, né? Isso acontece muito com, Gleice, pelo amor de Deus, claro que a pessoa iria perceber, não, nem sempre.
Porque às vezes são sintomas muito sutis. Por exemplo, isso aconteceu comigo, real, oficial, né? Um caso de uma criança com 1 ano e 10 meses chegou para mim extremamente seletivo. Extremamente seletivo. Ele só tomava um leite de uma marca só, né? Leite em pó, misturado ou leite puro ou a papa, uma papa, né? Com um engrossante específico. Só tomava com aquilo. Comia cuscuz, sem absolutamente nada, só o cuscuz. Comia arroz branco ou macarrão branco, certo? Gostava de uma única fruta, melancia, mas não era toda vez que aceitava, mas gostava dela. E à noite repetia ou a papa ou o cuscuz. Então, para a idade da criança, era muito difícil que fosse realmente porque ela saiu selecionando alguma coisa ali, tinha. E aí, o que tinha de sintomas mais específicos que me levou a acreditar que ela pudesse ter a PLV, né? Na época, eu que suspeitei primeiro, não tinha nenhuma suspeita ainda do pediatra nem nada, porque essa criança, ela tinha algumas diarreias pontuais. Vamos dizer assim, geralmente foi o que a mãe me relatou, né? Quando chegou nesse momento de entender como é que funcionava o intestino, essa coisa toda. E aí ela disse, não, às vezes acontece de ter uns 3 ou 4 dias de diarreia durante o mês, né? Depois passa, a criança segue bem, daqui a pouco, um mês depois, 3 ou 4 dias. Quando essa criança veio para mim, ela estava num processo de diarreia mais constante. Então, acho que já estava uns 15 dias, 20 dias. Então, aquela diarreia, assim, que era só 3, 4 dias. Esporadicamente, um mês, outro não, passava um tempo. De repente, seguiu mais constante. Então, todo mundo se aperreou mais, porque, além de tudo, a criança estava perdendo líquido. Fugiu a palavra. Ai, meu Deus, desidratando. Eu só queria dizer desnutrindo. Estava desidratando. Então, também foi, né, um ponto a mais de preocupação. E aí eu perguntei se em algum momento existiu a suspeita de APLV, alguma coisa assim, e não tinha existido. Mas aí eu fui investigar novamente a questão do refluxo. A criança teve por muito tempo e tudo mais. Teve, mas assim, chegou um momento que na cabeça da família, o refluxo que a gente entende de quando é bebê é aquele que golfa realmente, né? Que bota para fora. E a criança não. Mas vez ou outra, quando a gente vai analisar mais a fundo, a criança tinha tosses, mas achava que era alérgico à poeira, alérgico à rinite, né? Simplesmente. E não associava nunca à alimentação. E aí chegou um momento que aí a diarreia conseguiu controlar mais ou menos ali, né? Até porque pela própria comida da criança era isso, mas tinha dias como ela não aceitava tão bem a questão da papa, então diminuía um pouco mais a questão do leite. E aí aconteceu da criança ficar melhor um pouco da questão da diarreia, mas a questão do refluxo ficou muito intensa, né? Ela teve tosses, assim, novamente por uns 15 dias. Então, aquela criança já estava num nível de escolha, de seletividade, de dificuldade alimentar mesmo. Ela comia muito restrito, ela mamava, era a sorte, né? Pelo menos tinha o leite materno aí para dar um suporte. Porém, já era uma criança que não estava crescendo na própria curva, então, né, na curva dela mesma, era uma criança que estava mais estagnada no ganho de peso, na estatura, na fala, não era uma criança que mastigava com frequência. Então, você vai comprometendo uma série de coisas. E aí, o diagnóstico depois, né, foi fechado com gastro de APLV, realmente. Porque quando foi analisar toda a história clínica e tudo mais, e aí a mãe tinha muito medo, porque, tipo assim, meu filho já não come nada. Se eu tirar o leite e o leite da papa, pronto, ele vai comer o quê? Né? A gente entende. Então, assim, você quer negar aquela situação, mas a gente precisa entender que por mais que no momento seja apavorante, porque realmente é, né? Quando a gente diz assim, não pode mais comer determinada coisa e você se vê, tipo, a criança come 5 coisas e 2 coisas eu vou ter que tirar, vai sobrar o que para essa criança? Mas aí eu vou melhorar a qualidade de vida dela, eu vou melhorar, né, essa questão do trato gastrointestinal e a gente espera que com o tempo vai evoluindo um pouco mais, né? E aí, graças a Deus, ela está evoluindo um pouco mais, né, nesse sentido. Aí vai entrar, logicamente, também a questão comportamental, porque ela se habituou a comer pouco, se habituou a só comer aquilo, se habituou a ser daquele jeito, daquela marca, né, daquela forma, naquele lugar.
Então acaba que vai fechando também o ciclo e a gente também tem esse trabalho para ser moldado, mas é muito importante que a gente entenda. Tem uma relação direta? Não. Né? Assim como a questão do autismo. Depois da live do autismo, até teve uma mamãe que veio me perguntar, Gleice, quem é muito seletivo é autista? Não, gente, não é assim, né? Seletividade qualquer criança pode ter. Né? A recusa alimentar é uma coisa muito comum, principalmente nessa fase dos 2 anos. Se ela vai evoluir para uma seletividade alimentar ou não, né? Vai depender de como vai ser contornado. Mas, geralmente, as crianças que estão no espectro passam por essa questão da seletividade de forma muito mais intensa e pode se arrastar de forma muito mais forte. Assim como a questão da alergia alimentar. Se é uma alergia alimentar, vamos chamar assim, de ativa, vamos dizer, que a criança está tendo sintoma naquele momento, ela não vai conseguir se alimentar da mesma forma. Né? Ela não vai conseguir ter saúde física para ingerir alimentos. Ela não vai ter interesse pelos alimentos. Então, não é que ela não tenha fome, né? Ela não tem vontade de comer, porque o que eu vou comer vai doer. E aí ela passa a comer aquilo que é mais confortável para ela, para passar, para digerir, para acalmar. Ela não precisa estar chorando de dor, porque muito provavelmente o tempo todo ela viveu com aquilo, então ela não sabe o que é não ter a dor, mas ela sabe que incomoda, né? Então é bem importante a gente ter esse diagnóstico o mais precocemente fechado, né? No caso da alergia à proteína do leite de vaca, existem os testes de provocação oral, que a gente vai fazendo gradativamente. Sim. Né? No caso de uma alergia de algum outro alimento, também é feito esses testes? Da mesma forma. Da mesma forma. Depende da intensidade da alergia, né? Pode ser preciso fazer a nível hospitalar, porque aí já tem um suporte lá, dependendo de como foi esse comportamento. Né? Tipo a crustáceos, que geralmente o de crustáceos está muito ligado à questão de edema de glote e tudo mais. Então ninguém vai sair comendo sozinho à torta e à direita. Você vai ter que ter um remédio ali do lado, ou a nível hospitalar mesmo, quando já está na fase, né? Quando é na questão infantil ou adulta também pode precisar fazer a nível hospitalar, né? Então, também o teste de provocação oral também depende dos sintomas. Não é de qualquer jeito, qualquer sintoma que a gente vai fazer em casa e vai sair ofertando, ou vai chegar em casa e tomar um copo de leite, não. Precisa ter esse acompanhamento, né, do gasto. Não, tá ok, aqui tá bem, é uma criança que não reage de forma brusca, não tem risco de um edema de glote, pelo menos não a princípio, não se imagina que vai ter, porque não tem como fechar 100%, né, esses riscos, mas dá pra gente ir fazendo a tolerância e eu sou muito cautelosa com relação à tolerância, eu prefiro ir fazendo um passo a passo, primeiro os assados, depois os cozidos, derivados, até chegar propriamente no leite, né? Tem gente que realmente já faz o teste tomando leite de uma vez, o leite cru, vamos dizer assim. Então, tudo depende dos sintomas, depende do protocolo que o médico orienta, né? Que o gastro orienta, que a nutricionista orienta, certo? Certo. Acho que tem uma pergunta aqui para você, Aninha. Deixa eu perguntar. As crianças que têm alergia alimentar geralmente recebem mais nãos dos pais. Vamos dizer assim, cuidado, você não pode comer isso. Principalmente quando elas vão crescendo um pouquinho, né? Que começam a entender esse não com mais pânico, às vezes, dos pais, né? Porque realmente, dependendo do nível de alergia, a criança pode ter realmente um edema, então os pais, não coma, não ofereça, não deixa ninguém ofertar algum alimento, né? Então já tem esse cuidado a mais. Aí, qual foi a pergunta que chegou até você? Essas crianças que recebem mais esses nãos, elas podem ter algum trauma psicológico com relação a isso? Ou geralmente os pais tendem a tentar compensar, ai, tá bom, coitada, já que ela não pode tomar um sorvete, sei lá, por exemplo, então vou dar uma boneca a mais a ela. Um exemplo, né? Sai compensando de alguma forma. Então, já que você não pode isso, eu vou deixar você ver TV mais tempo. Enfim, algumas compensações. Você acha que isso pode trazer consequências para essa criança? Como é que a gente entende? Eu acho que a maternidade em si já é muito carregada de culpa, né? Sim. Se culpa muito. Então, com a alimentação não é diferente. O grande problema, eu acho que a gente já colocou isso na cabeça, que não demais vai traumatizar a criança. E não é bem por aí.
muitas vezes não é o não que traumatiza, é como esse não é dado. Entendi. Né? E aí não é o que é dito, é a forma como é dito. Entendi. Tá? E aí, quando a gente tenta compensar, a gente, no lugar de estar ajudando, a gente está piorando a situação, porque a gente ajuda de um lado e prejudica de outro. Né? Porque se de um lado eu estou aqui ajudando no sentido de não dar aquele alimento que pode causar algum tipo de alergia, por outro lado, eu estou liberando geral e em qualquer outra circunstância. Né? E aí essa criança também não aprende a lidar com os nãos. Né? Entendi. E na maioria das vezes, é muito mais fácil para a criança se adaptar à situação do que para a gente. É muito mais sofrido para a gente do que para ela. Porque a gente, por exemplo, um Danone, né? Vamos falar de um Danone um iogurte que tem leite. Então, normalmente é uma criança que é a PLV, ela não vai poder tomar. E a gente sabe que é gostoso. Um achocolatado é uma delícia, né? Então, é a gente que tem esse entendimento. É maravilhoso porque a gente sabe que é maravilhoso, a gente já experimentou. A criança não, então ela não sabe que sabor tem. Para ela não é penoso não comer aquilo ali, porque, né? E ela pode se interessar como se ela se interessaria por qualquer outro. Exato. Né? Ou pela caixinha, ou pela embalagem, ou porque achou bonito. Não é porque, ai meu Deus, coitada dela, não pode tomar porque tem leite, então eu vou dar outra coisa a ela. E aí, qual é o grande problema? É que a gente sempre tende a trazer as refeições saudáveis como um castigo, né? Você tem que comer. Ou a gente tende a compensar a criança com coisas que não são saudáveis. Né? E aí vem aquela história do se você comer todinha, você tem direito a uma sobremesa e vai dar um chocolate lá. Né? Então, peraí, eu vou ganhar um negócio bom porque eu comi isso aqui, aquela salada que não é tão boa assim. Então, e o contrário também acontece. Né? Você só sai da mesa quando comer a salada todinha. Então, é como a gente está trazendo isso para a criança. Certo? Não é de forma nenhuma o que é dito. É como a gente faz. Como é dito, né? E eu acho que às vezes a gente também como é que eu vou falar a palavra? Não é menosprezar, tipo assim, a gente não percebe o quanto subestima, a palavra é essa, o entendimento da criança, né? Às vezes ela entenderia muito mais, principalmente dependendo da idade que ela já tenha, se a gente conversasse, se a gente explicasse, se ela entendesse, por que será que eu não posso comer isso se meus amiguinhos comem, né? E aí você não pode, porque acontece isso e isso. Então, seria um outro entendimento para a criança, né? É importante que a gente partilhe isso com ela também, para ela entender o que é que está acontecendo. Exatamente. E assim, teve um período que Lucas teve problema com triglicerídeos alto, e aí a pediatra disse para ele que ele evitasse comer pão, macarrão, esse tipo de coisa, e passasse a dar mais coisas integrais, né? E aí eu, super tranquila, fui conversar com ele. E aí era a coisa mais linda de se ver, que a gente chegava ali na padaria, que é um pessoal muito conhecido, e toda vida que a gente chegava, eles ofereciam uma bolacha, um pão, um negócio para Lucas comer. E toda vida que alguém oferecer, ele fazia, é integral, eu só posso ser integral. Então, assim, em nenhum momento ele pegou isso como a integral é ruim. Não. Em nenhum momento ele comia tão de boa que até hoje, ele mesmo sem ter mais nenhum problema com isso, ele só come pão integral. Prefere até, né? Exatamente. Então, assim, essa relação da gente com a comida, ela existe desde que a gente nasce. A gente é apresentada a comida desde a hora que a gente nasce. Né? Então, querendo ou não, isso perpassa muito, não só pelas questões de gosto, né? Isso vai além, mexe com as nossas lembranças, com as nossas memórias afetivas. Então, tudo está muito ligado à alimentação. Né? Até um dia desse, eu não lembro qual foi a data que você estava colocando aí.
com relação às memórias que você tinha, eu não sei se das avós, o que é que sua avó fazia, né? Então, assim, Sim, são que eu memórias postei. afetivas, aquele bolo que a avó fazia, aquela canjica que a gente raspa o tacho, como fala, né? Uhum. Tudo isso está ligado diretamente à alimentação e às memórias que a gente tem. Então, tudo relacionado à comida, querendo ou não, está ligado ao nosso meio social. E aí, olha o que é que você trouxe. Era muito chato ter que sair porque eu não podia, para onde eu fosse, eu tinha que levar a minha marmitinha, porque Sara reagia a traços. Então, não Uhum. é só o leite, né? Então, isso prejudica já não só a questão da alimentação, Sim, mexe com tudo, mexe mexe com com seu tudo. humor, né? A forma como você, inclusive, responde ao seu filho, ao seu esposo, à sua mãe, às pessoas que estão no convívio mais perto, Exatamente. porque você está transtornada com aquilo, né? A gente, lembrando que isso é um transtorno muito maior para a gente enquanto adulto, porque a gente já teve a experiência dessa liberdade maior, de comer aonde quisesse, da forma que quisesse. A criança não, né? Geralmente ela ainda está ali naquele processo, 1 aninho, 2 aninhos, em que ela come aquilo que a gente faz, que a gente prepara e tudo mais. Então é bem mais tranquilo para ela entender ou compreender e aceitar. Pois é. Então, assim, é muito mais fácil quando esse diagnóstico é dado quando é criança. Uhum, Porém, também, alguns adultos passam por essa situação. exato. E aí, eu acho que é até pior, como você está dizendo. Como já conhece e tudo mais, então é uma nova realidade, vai se adaptar novamente a Uhum, tudo, né? A novos alimentos, a novas receitas. Então, tudo é um pouco mais complicado. Mas para verdade. criança, ela tira de letra. É mais tranquilo, né? Então eu acho que era isso, Aninha, que a gente tinha hoje para partilhar. Você tem mais alguma coisa? Não, Aí teve mais alguma observação? Aí as perguntas foram mais voltadas para isso. Então, eu acho que foi bacana em algum outro momento, né? Para quem está vendo a live agora ou vai ver depois, a gente perdeu a primeira parte da live, que era quando, né, que foi onde a gente contou a história de Sara e de Laurinha, que né, são nossas filhas, ambas a PLV. Então, em outro momento a gente conta essa história para vocês ou partilha aqui novamente, né, em uma outra live, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Obrigada a vocês que tiveram paciência, estiveram aqui conosco, mesmo com as intercorrências aqui da internet. da internet, né? Então, meu muito obrigada. Obrigada, gente. Até a E próxima live. isso, e lembrando que temos o nosso canal do YouTube, que todas essas lives ficam lá de forma mais fácil para vocês acessarem. Então, a live. Então, o canal do YouTube tem no meu link da bio, quando vocês clicam lá, e tem, vocês já clicam, já vai direto para o YouTube. Mas, se quiserem procurar também, o canal é Instituto Brincar e Nutrir. Combinado? Então é Tchau, isso, tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima.